Você tem medo de cobras? Muito provavelmente a sua resposta foi sim. Não só o medo, mas outras dúvidas cercam o imaginário das pessoas quando se fala desses animais. Vamos falar com quem entende do assunto para compreendermos por que tantos mitos cercam a vida das serpentes. Serpentes e ofidismo também é o tema de um curso que acontece na UFBA entre os dias 15 de maio e 6 de junho. A professora Rejane Lira é coordenadora do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia. Vamos falar com ela sobre o universo das serpentes, que é um dos seus objetos de estudo. Professora, vamos começar falando sobre os hábitos desses animais. Que tipo de alimentação que eles têm, onde eles vivem? Bom, as serpentes elas são primariamente terrestres. Ocorre que algumas ocupam um ambiente aquático, como por exemplo a sucuri, mas elas continuam respirando através de pulmões. E também existem as serpentes marinhas, que são extremamente venenosas, mas infelizmente nós não temos aqui no Oceano Atlântico. 90% das serpentes não provocam nenhum risco para o ser humano, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Então, quando as pessoas pensam em serpentes, elas pensam normalmente naquele filme Anaconda, né, que a serpente vai sair de onde ela está para se alimentar do homem. O ser humano não é alimento das serpentes, tampouco elas têm aquela energia para correr atrás do ser humano. Então elas se alimentam de outros animais, né? Desde pequenas lesmas, a depender da serpente, peixes, no caso das serpentes aquáticas, até grandes mamíferos, no caso das sucuris. Então a gente pode dizer que esse medo que a maioria das pessoas tem das serpentes é um medo que não se justifica, é isso? Do ponto de vista biológico, não se justifica, porque, como eu falei, a maioria das serpentes não tem importância médica nenhuma. Pelo contrário, elas têm uma importância ecológica muito grande. Primeiro, porque elas controlam populações de roedores. Então, quando você vê um aumento de roedores, isso está diretamente associado à diminuição das serpentes, principalmente nas cidades. Então, essa agressividade de muitas cobras que não tem veneno é que dá fama para todas as cobras, porque uma pessoa que se depara com um animal desse morre de medo, claro, né? Mas ela está fazendo isso exatamente porque ela não tem veneno. Aqui no Brasil, a relação que as pessoas fazem com a serpente é sempre de um animal muito peçonhento, enfim, são várias relações negativas que a gente acaba fazendo com esses animais. Se você for para outros países, a relação é completamente diferente. No México, por exemplo, a serpente está associada à chuva. Eles ergueram o templo da serpente emplumada, um templo só de adoração às serpentes. Se você vai para outras regiões da Europa, quem vê uma serpente é um presságio de felicidade. E aqui não. Se você sonhar com cobra, você joga no bicho ou você tem um amigo que vai lhe trair, porque cobra está associada à traição. O termo ofidismo se refere ao estudo do veneno das serpentes. Identificar uma serpente peçonhenta é um pouco mais complexo e pode ser tarefa difícil para a maioria das pessoas. Na Bahia, as principais espécies venenosas encontradas são as jararacas, corais, cascavéis e surucucus. Diferente do que muitos podem imaginar, o veneno das serpentes tem grande utilidade. Suas propriedades são aproveitadas pela medicina e pela indústria farmacêutica. Se a pessoa achar que vai identificar uma serpente que é venenosa pela cabeça ou pela forma da pupila, ela já vai identificar errado. Quando se vê uma serpente, o ideal é ficar parado. Porque a serpente, assim como a gente se assusta com a serpente, por incrível que pareça, também se assusta com a gente. Então, a tendência dela é ou correr, assim como a nossa, ou ficar parado, pronta para o confronto, assim como a gente. Ocorre que os acidentes, normalmente, eles acontecem sem a pessoa ver a serpente. Porque as serpentes elas têm várias formas de se camuflar. Hoje, o antihipertensivo, o remédio contra hipertensão mais utilizado no mundo, que é o Capotem, ele é a base do veneno de jararaca. Então, milhões de vidas no mundo inteiro são salvas por causa do veneno da jararaca. Então, quer dizer que o veneno das serpentes tem muito mais utilidades do que somente fazer o soro antiofídico, no caso? Existem várias pesquisas, inclusive recentemente saiu uma pesquisa que já está em fase final de teste para o uso de um analgésico à base do veneno da cascavel. Então, existe uma máxima que diz que o veneno que mata cura, e isso é bem verdade no caso das serpentes.
Vai acontecer aqui na UFBA o curso que é sobre serpentes e ofidismo, né? Isso eu queria que a professora apresentasse um pouco desse curso, quais são as palestras, o que o pessoal vai aprender nesse curso e para quem ele está direcionado. O curso Serpentes e Ofidismo é um curso de extensão universitária, ele já ocorre há quase 20 anos aqui no Instituto de Biologia e ele é dirigido a estudantes e profissionais da área de saúde, meio ambiente e educação. O curso, ele conta basicamente com 20 horas de aula e nós temos diversas aulas divididas em uma apresentação sobre os mitos. Existem muitos mitos sobre a serpente, que as serpentes mamam, de que as serpentes conseguem marcar a cara de uma pessoa para depois voltar e picar, de que as serpentes engolem pessoas, de que as serpentes batem na porta. Então, assim, a nossa cultura ela é recheada desses mitos. Então, a gente fala um pouquinho desses mitos.